Epifania do Senhor. Essa palavra Epifania é uma palavra grega que quer dizer manifestação, revelação. Hoje nós estamos lembrando de modo especial a revelação de Jesus como Deus aos magos através da estrela que trouxe esses homens até onde ele havia nascido. Mas na liturgia, a festa de hoje lembra não só a vinda dos magos, mas outras duas manifestações. Nos lembra também a manifestação de Jesus no batismo, quando Jesus desceu as águas, foi batizado por João e se manifestou também o Pai através da voz e o Espírito Santo através da pomba que desceu sobre ele. E a manifestação de Jesus no milagre das bodas de Caná, quando Jesus transformou a água em vinho. Jesus que manifesta a sua divindade nas bodas de Caná e no fato também da vinda dos magos. E no batismo de Jesus é a manifestação não só da divindade de Jesus, mas também da divindade do Pai e do Espírito Santo. Na primeira leitura, nós ouvimos um trechinho da profecia de Isaías. Isaías é alguém que está vendo de longe algo que ainda não havia acontecido, porque justamente isso é a razão de ser profecia, é anunciar algo que não está acontecendo, que não se vê. E dentro desse contexto da leitura de hoje, algo que parecia muito remoto. Por quê? Isaías está falando num tempo pós-exílio, em que Jerusalém está destruída. E Isaías fala: estou vendo a cidade transformada, estou vendo Jerusalém reconstruída, estou vendo Jerusalém reluzente, esplendente. Jerusalém de si mesma, ela é considerada como a cidade dos dois sóis. Por que se fala isso? Por causa da sua localização geográfica. O sol está sempre iluminando a cidade e, além disso, por causa das construções que são de pedra branca. Então, é uma cidade que reluzia, principalmente nesse tempo em que ela estava já reconstruída, reluzia o sol por todo lado, refletia a luz do sol. Então, Isaías diz: Jerusalém vai se tornar brilhante e virão os povos até ela. Virão os povos pagãos de toda parte para encontrar em Jerusalém a salvação. Então, é uma profecia dos tempos messiânicos, dos tempos de Jesus, e principalmente porque Jesus veio para universalizar aquela religião que começou com o povo judeu, depois se tornou a Igreja Católica, e ele veio universalizar. Agora a salvação não pertence mais, como no Antigo Testamento, a um determinado povo, a um laço de sangue, mas agora pertence a todos os povos, a todos os homens, desde que esses abracem a fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz que ilumina Jerusalém, ele é a luz que resplandece na cidade santa. E Jerusalém, nós sabemos muito bem, no ensino dos padres da igreja, que ela é figura da igreja. Sempre quando nós lemos Jerusalém, nós podemos fazer a referência à igreja. A igreja é a nova Jerusalém e o céu é a Jerusalém celeste. Na leitura do Santo Evangelho, nós temos esse trechinho de São Mateus. São Mateus nos faz uma narrativa da vinda dos magos. Primeiro, nós precisamos pensar nesse nome magos. Na nossa linguagem vulgar, magos, nós nos referimos a feiticeiros, a bruxaria, associamos esse nome a essas coisas. Mas naquele tempo, e na linguagem dos evangelhos, magos significavam pessoas sábias, pessoas estudiosas. Além de reis, eram pessoas que procuravam conhecer a natureza. Eram homens pagãos, que não tinham ainda a luz da fé, mas conheciam os astros. E esses homens ouviram, pela providência, o relato de que, quando nascesse o Salvador, o Rei dos Reis, surgiria um astro novo no céu. E esses homens descobriram esse astro novo. Eles eram astrólogos, estudavam os astros, e viram que realmente havia aparecido uma estrela nova no céu. Santo Tomás explica que essa estrela que apareceu para os magos não era
realmente uma estrela como as que nós temos no céu, porque os astros não são capazes de guiar uma pessoa, como aconteceu no caso deles, mas era uma luz especial suscitada por Deus para trazer esses homens pagãos, mostrando desde o começo da vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, que ele veio para salvar a todos os homens, para trazer a liberdade, a salvação a todos aqueles que o procurassem com o coração aberto. Esses homens escutaram a profecia, observaram no céu a estrela e se colocaram a caminho. Nós podemos admirar a fé desses homens. Por quê? Eles estão indo atrás dessa estrela, estão indo atrás dessa profecia, sem nenhum grau de certeza. A única coisa que guia todos esses homens era o coração deles, um coração bom, um coração aberto, e o desejo que esses homens tinham de encontrar a Deus. Nós vemos que existe um modo diferente como Deus levou os pastores até a gruta de Belém, e um modo diferente como Deus levou esses magos até Jesus. Aos pastores, que eram aqueles que tinham a fé, Deus anunciou o nascimento de Jesus pelos anjos, e para os pagãos, através da natureza, que através da natureza nós podemos chegar até Deus. E foi através de um astro luminoso que eles foram guiados até o encontro de Jesus. Mas a história se complica e quando eles chegam em Jerusalém, a estrela desaparece do céu e eles ficam sem chão. Não sabemos aonde mais ir. E pela lógica e a consequência das coisas, se nós estamos aqui e nasceu o rei, ele deve estar no palácio. O rei deve estar num lugar apropriado para ele. E eles foram até o rei Herodes. E Herodes ficou muito perturbado quando ouviu a notícia do nascimento do grande rei. Porque ele temia pelo seu poder, temia pela sua posição, temia por medo de Jesus ser alguém que viesse para destroná-lo. E ele então usa de sagacidade, manda primeiro os estudiosos investigassem onde possivelmente poderia nascer esse homem tão importante e manda que os magos esperem. Consultou esses estudiosos da lei, da Sagrada Escritura, e eles disseram: existe uma profecia dizendo que Judá, Belém de Judá, não vai ser a menor das cidades, que ela vai ter uma importância. E nós sabemos também da promessa que Deus fez a Davi, de uma descendência que reinaria eternamente. E isso não está acontecendo por enquanto. Então, ele deve ter nascido em Belém de Judá. Então, o que ele faz? Ele anuncia isso para os magos e pede a eles: olha, quando vocês encontrarem o menino, voltem e me digam onde ele está, porque eu também quero adorá-lo. Na verdade, ele queria saber onde ele estava para tirar a vida do menino, como nós sabemos depois que aconteceu com a morte dos santos inocentes. Os magos, logo depois que receberam essa resposta, eles saem para ir na direção de Belém, e eis que a estrela aparece de novo. Eles fizeram aquilo que eles tinham que fazer, e Deus mostrou para eles o caminho. Eles seguiram a estrela e chegaram até a casa. São Mateus é muito claro, a casa onde estava o menino. Nós sabemos bem que Jesus nasceu na gruta de Belém, porque quando Nossa Senhora e São José chegam a Belém, a cidade está cheia por causa do recenseamento, e dada a gravidade da coisa, São José arruma aquela gruta. Belém é um lugar que tem muitas grutas naturais, onde normalmente os pastores se refugiavam na noite. Então São José usa uma gruta dessa para se esconder. E, passado o primeiro momento, São José arrumou uma casa onde eles pudessem se hospedar. Nós celebramos hoje e amanhã, hoje a solenidade, amanhã seria o dia próprio da Epifania, dia 6 de janeiro. Os magos não chegaram dia 6 de janeiro. Os estudiosos dizem que os magos chegaram provavelmente em 1 ano, 2 anos do nascimento do menino, porque a viagem era longa
eles iam montados em dromedários e guiados um pouco pela incerteza da luz daquela estrela. Então foi um passo lento até chegar onde Jesus havia nascido. E quando eles chegaram onde Jesus nasceu, naquela casa, o que eles se depararam? Eles se depararam com uma família pobre, se depararam com uma casa pobre, um menino deitado naquele bercinho que talvez pelo tempo São José já deu conta de construir para o menino Jesus. E é para a gente um pouco desconcertante essa visão dos magos, o que mostra a grandeza desses homens. Eles creram na profecia, fizeram uma longa viagem, movidos apenas pela esperança, e quando eles chegaram lá em Belém, o que eles viram? Um bebezinho. Um bebezinho como esse que está aí atrás. Um bebezinho, humilde, simplesinho, frágil, impotente. E eles reconheceram no bebê o Filho de Deus feito homem, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E diz o Evangelho que eles se prostraram e adoraram o menino. Isso mostra para a gente a fé desses homens que creram realmente na palavra, apesar de, humanamente falando, não ser essa talvez a expectativa de uma pessoa que procurasse encontrar um grande rei de toda a humanidade. Chegar a encontrar uma casa pobre, um casal simples, humilde, e um bebezinho, é uma visão um tanto desconcertante. Mas esse é o modo como Deus age. Esse é o modo como Deus quer nos levar a Ele. Deus quer confundir, como diz São Paulo, a soberba dos homens que pensam que é pela sua própria força, pela sua própria indústria, pelo seu próprio entendimento que ele pode construir e dirigir as coisas. Quando na verdade Deus é o Senhor e Ele conduz a nossa história através de coisas pequenas. Na vida toda de Jesus, nós vamos ver essa mesma característica do presépio de Belém. Alguém que se abaixou, alguém que se fez pequeno para trazer a grandeza ao coração das pessoas. Assim nós vimos na sua vida oculta, assim nós vimos, por exemplo, também de modo muito importante na Santíssima Eucaristia. Daqui a pouco nós vamos continuar a Santa Missa, o Padre eleva a hóstia e nós sabemos que aqui está presente Jesus com seu corpo, sangue, alma e divindade. Nós nos ajoelhamos para comungar, recebemos o corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. Jesus está dentro de mim. Porém, nessa mesma fragilidade, nessa mesma impotência da hóstia consagrada, é aquela mesma impotência do bebezinho do presépio de Belém, ou da casa onde os magos encontraram o menino. E os magos levaram presentes, movidos pela graça de Deus, a graça que alcança todos os homens, a graça que dá possibilidade a todos de encontrarem esse caminho da salvação, levou que eles trouxessem 3 presentes: incenso, ouro e mirra. Na sua providência, Deus quis que eles manifestassem as características ou a realidade mais íntima e profunda de Jesus. O ouro, que representa a sua realeza. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é aquele Rei que tem todas as coisas aos seus pés. É por isso que, quando nós representamos Jesus, nós nunca colocamos, normalmente não, existem alguns casos, mas normalmente nós não colocamos na cabeça dele uma coroa, porque a coroa está nos pés dele. Todos os reinos estão aos seus pés, porque ele criou todas as coisas. Ele é o princípio de tudo, é o último evangelho da missa, é o princípio sem princípio, a partir do qual todas as coisas foram feitas. Então Jesus, ele é rei, mas ele é também Deus. Por isso eles trouxeram o incenso a esse Deus que nós cultuamos. E eles trouxeram por fim a mirra, ou incenso e mirra. A mirra é porque eles reconheciam a verdadeira humanidade de Jesus. Ele é Deus, ele é Criador, ele é Senhor, mas ele é homem como nós. Ele quis se fazer homem como nós para vir ao nosso encontro. Tudo isso é simbolizado de uma maneira tão
interessante, através da providência de Deus, esses presentes que os magos trouxeram lá no Oriente. E eles voltaram por outro caminho, eles reconheceram também, pela inspiração da graça, que não deviam de encontrar para Herodes aonde estava o menino, porque ele vai morrer pelos homens, mas não era ainda o seu momento. Ainda vai precisar acontecer muita coisa para ele sim se oferecer na cruz por nós. Esse episódio da Epifania, ele pode falar muitas coisas para a nossa vida pessoal. Primeiro, mostrando que nós devemos ter um coração aberto, um coração sincero com Deus. Nós devemos agir assim com o nosso Senhor, porque se a gente agir assim, por mais que a nossa vida possa dar uma derrapada aqui e ali, por mais que a gente possa se equivocar em algum momento, mas a gente vai estar sempre ajustando a nossa estrada, nós vamos estar sempre recalculando a rota, para a gente acertar no lugar onde a gente deve chegar, né? Então a gente precisa ter esse coração bom, esse coração verdadeiro, esse coração reto. Depois nós devemos imitar a fé desses homens, de ir atrás daquilo que realmente tem importância na nossa vida. Um grande problema da nossa existência é que algumas vezes a gente se deixa ofuscar por tantos brilhos falsos à nossa volta, que a gente acaba perdendo o verdadeiro norte para onde nós devemos seguir. Nós devemos imitar os magos também na atitude que eles tiveram quando encontraram Jesus na sua debilidade, na sua pequenez. Eles se prostraram e adoraram o menino. Vamos também nós ver a Deus nas coisas pequenas. Não vamos cair nessa armadilha de querer ver a Deus no extraordinário, de querer ver a Deus nas coisas pomposas, mas ver a Deus nas coisas pequenas da nossa vida, no nosso dia a dia, estarmos atentos aos sinais, fazermos aquilo que nós devemos fazer, e Deus fará todo o resto. Santo Agostinho, ele tem aquela frase célebre, que ele diz: Deus não manda nunca o impossível. E quando Deus manda o impossível, Ele quer que nós façamos a nossa parte, e Ele completa e realiza o impossível. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus também não vai nos empurrar à força em uma determinada direção. Então, nós precisamos estar com o coração aberto para acolher esses sinais, esse modo pequeno, esse modo humilde e simples, como Deus vai conduzindo a nossa história pessoal. Porque o que nós estamos fazendo aqui, nesse mundo, é algo muito parecido aos magos. Nós estamos fazendo uma longa viagem para vermos Jesus, para nos encontrarmos com Jesus. Uma viagem que não é rápida, normalmente não. Para nós que já estamos aqui, já vemos que não é rápida, mas uma viagem que tem percalços, que tem dificuldades, que tem perplexidades. Quando os magos sumiu a estrela, e agora o que eu faço? Nós temos essas perplexidades também. Mas se nós mantivermos sempre o coração aberto e procurarmos seguir sempre esses sinais, como Deus vai conduzindo na simplicidade do nosso caminho, nós vamos chegar aonde temos que chegar. Nós vamos nos encontrar com Jesus no face a face da vida eterna. Vamos pedir essa graça no dia de hoje, essa generosidade, essa simplicidade de coração, esse desejo sincero, principalmente que estamos começando um novo ano, desejo sincero de servir a Deus, de caminhar nos caminhos de Deus, de ser uma pessoa melhor, de fazer a vontade de Deus,